A história de Jesus, entre todos os personagens que marcaram a história da humanidade, poucos tiveram um impacto tão profundo, tão transformador e tão duradouro quanto Jesus de Nazaré. Mais de 2000 anos depois, seus ensinamentos ainda inspiram bilhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, vamos conhecer a história de Jesus desde seu nascimento até sua ressurreição, explorando os acontecimentos, os significados e o legado que moldou civilizações inteiras. Para entender Jesus, precisamos primeiro compreender o cenário em que ele nasceu. A região da Judeia, no primeiro século, vivia sob domínio do Império Romano. Era uma terra marcada por tensões políticas, desigualdade social e expectativas espirituais. O povo judeu aguardava com esperança a chegada do Messias, uma figura prometida nas Escrituras, alguém que traria libertação e restauraria o reino de Israel. Foi nesse ambiente de opressão, fé e expectativa que surge a figura mais influente da história. Imagens de mapas antigos, ruínas romanas, reconstruções históricas. A história de Jesus começa em Belém. Segundo os evangelhos, Maria, uma jovem escolhida por Deus, concebe Jesus de forma milagrosa, pelo Espírito Santo. Ela e José, seu noivo, viajam para Belém por causa de um decreto romano que exigia o recenseamento da população. Ao chegarem, encontram a cidade lotada. Não havia lugar nas hospedarias e Jesus nasce em um estábulo, sendo colocado em uma manjedoura. Seu nascimento simples contrasta com a grandiosidade do impacto que ele teria. Pastores foram os primeiros a receber a notícia. Anjos anunciaram-lhes que havia nascido Salvador. Mais tarde, magos do Oriente também visitaram o menino, guiados por uma estrela. Assim começa uma história que mudaria o mundo. A infância e juventude de Jesus são pouco descritas nas Escrituras, mas sabemos que ele cresceu em Nazaré, uma pequena aldeia simples. Trabalhou como carpinteiro ao lado de José e viveu uma vida comum até os 30 anos de idade. Então, um homem chamado João Batista começou a pregar no deserto, anunciando arrependimento e a chegada do reino de Deus. Jesus o procura para ser batizado no Rio Jordão. Quando emerge das águas, uma voz celestial declara: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Esse momento marca o início de seu ministério público. Em seguida, Jesus passa 40 dias no deserto, enfrentando tentações e se preparando espiritualmente para sua missão. Imagens: deserto, Rio Jordão, reconstituições. Durante aproximadamente 3 anos, Jesus viaja pela Galileia, Judeia e arredores, ensinando, curando e transformando vidas. Seu principal tema era o reino de Deus, não um reino político, mas espiritual, baseado no amor, na misericórdia e na justiça. Jesus falava por meio de parábolas, histórias simples que transmitiam verdades profundas. Entre as mais conhecidas estão o filho pródigo, o bom samaritano e o semeador. Além dos ensinamentos, Jesus realizou numerosos milagres que impressionaram multidões. Curou cegos, paralíticos e leprosos, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes, e até ressuscitou mortos. Cada milagre não era apenas um ato de poder, mas um sinal do amor de Deus e da compaixão de Jesus pelas pessoas. Jesus escolhe 12 homens para acompanhá-lo mais de perto, os discípulos, também chamados de apóstolos. Eles não eram líderes religiosos influentes ou figuras importantes. Eram pescadores, cobradores de impostos e homens simples, mas foram transformados pela convivência com Jesus e se tornaram responsáveis por levar sua mensagem ao mundo. À medida que Jesus ganhava seguidores, também despertava a oposição das autoridades religiosas e políticas. Seu modo de ensinar, sua ousadia ao confrontar injustiças e sua crescente popularidade criavam desconforto entre fariseus e saduceus. Jesus criticava a hipocrisia religiosa, defendia os marginalizados e enfatizava que a verdadeira fé estava no coração, não apenas nas tradições externas. Isso gerou atrito e,
Com o tempo, alimentou o desejo de muitos líderes de se livrar dele. 7. Na última semana de sua vida, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, sendo recebido pela multidão com ramos de palmeira e gritos de hosana. Era a celebração judaica da Páscoa, e a cidade estava cheia. A entrada triunfal simbolizava o reconhecimento, por parte do povo, de que Jesus era o Messias. Mas esse mesmo entusiasmo geraria ainda mais tensão com as autoridades. 8. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus reúne seus discípulos para uma refeição especial, a última ceia. Ali ele compartilha o pão e o vinho, símbolos de seu corpo e sangue, instituindo o que mais tarde se tornaria a celebração cristã da Eucaristia. É nessa noite que Jesus anuncia que seria traído. Judas Iscariotes, um dos discípulos, decide entregá-lo em troca de 30 moedas de prata. 9. No jardim do Getsemane, Jesus ora profundamente, sabendo o que estava prestes a enfrentar. Ali mesmo, Judas chega acompanhado de guardas e o entrega com um beijo. Jesus é levado às autoridades judaicas e depois aos romanos. Pôncio Pilatos, o governador romano, não encontra culpa nele, mas, pressionado pela multidão, determina sua crucificação. Jesus é açoitado, coroado com espinhos e condenado a morrer na cruz, a mais cruel forma de execução da época. No Calvário, Jesus é pregado na cruz entre dois criminosos. Mesmo em meio à dor, ele demonstra compaixão, perdoa os que o crucificam, conforta um dos ladrões e entrega sua mãe aos cuidados de João. Após horas de sofrimento, Jesus proclama: "Está consumado", e morre. Seu corpo é colocado em um túmulo emprestado, selado e vigiado. No terceiro dia, algo extraordinário acontece. O túmulo é encontrado vazio. Segundo os evangelhos, Jesus ressuscita, aparecendo a Maria Madalena, aos discípulos e a muitas outras pessoas. A ressurreição é o ponto central da fé cristã, a vitória sobre a morte, a prova do amor de Deus e o fundamento da esperança cristã. Após ressuscitar, Jesus instrui seus discípulos a levarem sua mensagem a todas as nações. A partir de um pequeno grupo de seguidores em uma região isolada, surge um movimento que transformaria o mundo: o cristianismo. Os ensinamentos de Jesus sobre amor, perdão, humildade e serviço moldaram culturas, inspiraram mudanças sociais e continuam sendo referência moral e espiritual para bilhões de pessoas até hoje. A história de Jesus não é apenas um relato antigo, é uma mensagem viva, capaz de falar ao coração de cada pessoa, em cada época. Sua vida inspira, sua morte comove e sua ressurreição transforma. Independente da crença individual, o impacto de Jesus na humanidade é incontestável. Ele permanece como símbolo de amor, esperança e renovação.